Hollywood, além de ser a capital mundial do cinema, é a capital de muitas lendas urbanas, mistérios, mitos. E hoje eu trago um deles para vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao Baú da Sil e eu vou contar a história do Anel Amaldiçoado de Rodolfo Valentino. Valentino era um italiano, filho de um veterinário e uma bióloga de classe média alta, que resolveu migrar para os Estados Unidos para seguir carreira de ator. Ele já era dançarino, dançava muito bem e foi para os Estados Unidos de navio, onde no navio ele se apresentava como dançarino e também como taxi dancer, que foi algo que ele fez em Nova York, o dançarino de aluguel. Você paga para ele dançar com você. Quando ele estava trabalhando com isso em Nova York, ele chamou a atenção de uma diretora de vaudeville, que era o teatro musical de variedades, né? Que excursionava o país, e ele entrou nessa já com a intenção de chegar até Hollywood. E foi. Fez muito sucesso, ficou conhecido. Ele era muito bonito, dançava muito bem, lógico, né? A mulherada se apaixonava por Valentino. Ok. Chegou em Hollywood, batalhou para fazer alguns papéis. Conseguiu alguns papéis pequenos no começo, mas depois fez sucesso com filmes como Sangue e Areia, O Shake e no papel de Júlio, dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Virou o recorde de bilheteria. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse durante muito tempo foi o recordista de bilheteria. Nada se igualava a Valentino, lógico, isso despertou todo tipo de inveja por muita gente, exceto pelas mulheres que o adoravam. Quando ele tinha comprado uma casa em Hollywood Hills e comprou um terreno em Beverly Hills para construir sua mansão Falcon Lair. Tudo ia muito bem, até que ele resolveu se casar com uma amiga, a Jean Archer, mas foi um casamento totalmente fracassado porque ela era gay. E na noite de núpcias ela se trancou na suíte do hotel e ele teve que pedir anulação do casamento. Nessa época, ele foi para São Francisco para promover um de seus filmes. Passou por uma joalheria e se encantou com um anel de prata com uma enorme pedra olho de tigre. Entrou para comprar, mas o vendedor falou, não, ele nem está à venda, porque esse anel tem fama de azarado. Todo mundo que compra reclama e o devolve. Ah, mas eu não acredito nisso, eu quero o anel. Ok. Nessa época ele estava envolvido com a atriz e cenógrafa, figurinista, estilista, Natasha Rambova. Eles foram morar juntos, se casaram no México e ele com o anel. E de repente a vida dele começou a virar pelo avesso. Ele foi denunciado, preso, processado por bigamia, porque ainda não foi finalizada a anulação do casamento com a Jean Archer. A Jean Archer processou, pediu uma grana violenta, foi aquela coisa de tribunal, um rolo. E ele tinha um amigo que era um músico e sensitivo, chamado Sean Mink, compositor. Sean Mink falou para ele, Valentino, eu olho para o teu anel e eu vejo você num caixão de defunto. Ele não ligou.
Aí ele fez, na sequência, um filme que se chamava O Jovem Rajá. Esse foi o primeiro fracasso catastrófico da sua carreira. Então, Natasha Rambova resolveu virar sua produtora, designer, cenógrafa, roteirista. Como o Valentino era bilheteria certa, ele exigiu isso do estúdio. E o estúdio aceitou, claro, né? Não perdeu o Valentino? Perdeu nossa fonte da provisão infinita? Jamais. Só que tudo que eles fizeram juntos, Cobra, On the Rocks, Monsieur Bouquet, O Jovem Rajá, tudo foi um fracasso, um prejuízo tremendo, que ele teve que começar a se desfazer de bens, carros, cavalos, a casa de Hollywood Hills, para tapar o buraco. E isso também tinha o processo milionário da Dinaker. Ele falou, quer saber, eu tô achando que esse anel mesmo, resolveu guardar no cofre. As coisas começaram a melhorar e ele foi chamado para fazer o Filho do Sheik. Nesse meio tempo ele estava muito triste porque a Natasha Rambova resolveu pedir o divórcio. Ela alegou que era para dar um tempo até terminarem o processo da anulação do primeiro casamento. Só que ela foi embora e nunca mais voltou. Ele ficou de coração partido. Ela alegou que ele queria uma esposa e mãe, e ela nasceu para ser uma mulher que queria fazer sucesso trabalhando. Não sei. O fato é que, quando ele foi para Nova York para promover o filme, no set do Filho do Sheik, há relatos de que ele estava passando mal, ele estava muito triste e parecia cansado e não queria fazer o filme. Muitos achavam que ele estava bebendo e fumando demais, pelo coração partido por causa da Natasha. Ele se envolveu num rolinho com a Pola Negri e foi para Nova York para promover o filme. Lá ele desmaiou no hotel, levaram para o hospital, descobriram que ele estava com uma apendicite e uma úlcera rompida no estômago. A cirurgia foi um sucesso, porém, um dia depois ele entrou em coma e desenvolveu uma peritonite. Acabou falecendo. No seu funeral, a Pola Negri fez aquela cena dantesca, se atirou no caixão. Que ela era noiva, que eles iam casar. Daí o povo ficou histérico, quebraram as janelas da capela para invadir. Foi um horror. Com isso, os herdeiros do Valentino, que era seu irmão e seu sobrinho, resolveram deixar a Pola Negri entrar em Falcon Lair, pegar algum memento, alguma memória póstuma do Valentino. E entre essas ela pegou o anel de olho de tigre. Depois disso ela ficou muito doente, muito doente. Ela começou a ser cortada dos estúdios porque foi a transição do cinema mudo para o cinema falado. E ela tinha uma voz grossa, um sotaque polonês muito forte. Acharam que não ia dar certo. E ela ficou fazendo figurações depois disso. Até que ela conheceu um cantor e se apaixonou por ele por causa da semelhança que ele tinha com o Valentino. Ele se chamava Russ Colombo. Deu o anel para o Russ Colombo. Um belo dia, Colombo estava conversando com seu amigo, o fotógrafo Lansing Brown, sobre uma coleção de armas que o Brown tinha. E o Brown pegou uma arma para brincar e um palito de fósforo ficou enroscado na arma. No que ele foi tirar, a arma disparou, a bala ricocheteou e acertou em cima do olho esquerdo do Russ Colombo. Algumas horas depois ele faleceu. O anel foi então para um amigo do Colombo que se chamava Joe Cassino.
O Joe Cassino guardou numa caixa de vidro e deixou lá exposto. De repente ele resolve usar o anel. Uma semana depois, exatamente, ele foi atropelado por um caminhão de lixo na porta da sua casa. O anel então ficou com Del Cassino, que era seu irmão. Del Cassino nunca quis usar esse anel, deixou no cofre. Um belo dia, um homem chamado James Willis invade sua casa, arromba o cofre, rouba o anel e $2.000. Só que a casa tinha alarme. O Willis acionou o alarme sem querer, veio a polícia e o acertou, devolvendo os $2.000 e o anel para o Del Cassino. Voltou para o cofre. Um belo dia, um diretor de cinema chamado Edward Small resolve fazer um filme, uma biografia do Rodolfo Valentino e contrata o ator Jack Dunn para o papel. Ele foi até a casa do Del Cassino e pediu o anel emprestado, já que aquele anel era a marca registrada do Rudy. Ele emprestou. O Jack Dunn começou a usar o anel. 15 dias depois, ele vai parar no hospital muito mal. Ele tinha uma doença rara, não informada, no sangue, e ele acabou falecendo. Não sei se esse filme foi feito ou não. Volta o anel pro Del Cassino. Ele falou: quer saber de uma coisa? Vou botar no cofre no banco. E foi para um cofre no banco em Los Angeles. Esse banco sofreu inúmeras tentativas de assalto, incêndio, greve e um dia, de fato, ele foi assaltado. A polícia consegue chegar a tempo, troca tiros com os ladrões, eles acabam falecendo e no bolso de um dos ladrões estava o anel. Volta para o banco. Quando o Valentino comprou o anel, seu amigo Sean Mink, que era compositor e vidente, disse que cada vez que olhava para o anel, o via em um caixão de defunto. Valentino acabou não ligando e ficou com o anel. Hoje, reza a lenda que Valentino e seu querido Doberman, o cachorro de nome Cabá, assombram vários lugares de Los Angeles. O que sobrou da propriedade Falcon Lair, que a casa, depois de muito entre sai de gente que dizia que a casa era assombrada, ela acabou se deteriorando, ela foi demolida para abrirem uma avenida, mas ainda existe o portão que dava acesso às cocheiras do Valentino, porque ele amava cavalos. Gente que morou na casa dizia que via o Valentino na cocheira brincando com um cavalo que também não estava lá, viram ele rajar. Funcionários da casa comentaram muita coisa. E os donos, nenhum dono parou, todos passaram a casa adiante. A casa de Hollywood Hills não existia mais, mas ele também é visto por lá. Assim como no bar e no salão de baile do Hotel Knickerbocker, Cielo Drive, no cemitério Hollywood Forever, onde ele está no mausoléu dele, supostamente um dos mais assombrados com atividades paranormais. O local onde ficava o restaurante que ele frequentava, que era o Musso and Frank's Grill, Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard e imediações. E o terreno onde ficavam os estúdios da Paramount, ao lado do cemitério Hollywood Forever. O Cabá está enterrado num pet cemetery, né, num cemitério de animais, na cidade de Calabasas, na Califórnia, e supostamente também é visto por lá. Calabasas, para quem não sabe, é a cidade das Kardashian.
E não, eu não vou fazer um vídeo sobre elas. Então, hoje ninguém sabe exatamente onde esse anel está, em que banco ele está, mas dizem que o fantasma do Valentino procura o seu anel. Para que ninguém mais o use, para quebrar a maldição. Sei lá, isso fica por conta da sua imaginação. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais para mais gente ver os vídeos e vir para o canal. Gratidão, até o próximo e se cuidem, estamos vivendo tempos difíceis. Até!